Oi, você já parou pra pensar em como ter um hobby pode ser uma coisa super legal? Você ter alguma coisa pra fazer não porque você precisa fazer, porque você tem a obrigação de fazer, mas porque você simplesmente quer fazer e aquilo te dá prazer em fazer. Você já teve algum hobby na sua vida? Alguma atividade que tu ficou super empolgada em começar a fazer, mas que aí logo depois você perdeu o interesse, você não conseguiu continuar e aí ficou presa, esquecida, abandonada dentro da gaveta do teu quarto? Então, nesse vídeo aqui, eu vou te dar 3 motivos para você retomar ou para você iniciar um hobby nesse ano de 2026. Vem comigo? Motivo número 1, porque nem tudo precisa ser produtividade. Você já parou para pensar que hoje em dia a gente se pressiona tanto em ser produtivo, em fazer com que a gente esteja em movimento o tempo todo. E mais, não é só estar em movimento, é mostrar para o outro que a gente está em movimento. É provar que a gente está em movimento e que a gente está fazendo alguma coisa boa. A gente foi ensinada que tudo tem que ter algum resultado. Tem que gerar resultado, dinheiro ou reconhecimento. Mas um hobby, ele vai no sentido contrário disso. O hobby é aquela atividade que você faz não porque aquilo vai servir como um produto, não porque aquilo vai te dar um resultado imediato. Entende o que eu tô falando? O hobby, ele vai no sentido contrário da produtividade, porque não é sobre o outro, é sobre a gente. É um momento onde você está criando uma coisa nova e você vai aprender durante o processo. Quando você inicia uma manualidade e quando você começa a vivenciar esse processo de fazer manual, de realizar alguma atividade manual, você aprende muito durante todo esse processo. Você faz movimentos repetitivos várias vezes e várias vezes você repete o mesmo movimento, mas nunca é igual. Ele é um espaço do fazer pelo fazer, não necessariamente por um resultado externo que aquilo vai te gerar, sabe? Não precisa ter meta, nem cobrança, nem autocrítica. Então, em 2026, você ter um hobby pode ser uma forma de você criar um espaço do fazer, e do fazer para você e não para o outro. Razão número 2, porque o corpo também precisa descansar da mente. Você já parou para pensar que a maioria de nós sente um cansaço que não some quando a gente dorme? Sabe aquela coisa de que você dorme porque você tá cansado e porque você precisa dormir, é claro, e você acorda e você ainda assim não se sente descansado? Sabe por que que isso acontece? Porque a maior parte do nosso cansaço não é físico, é mental. Um hobby manual, um hobby criativo, ele te ajuda a dar um tempo para a mente e dar um espaço para o corpo. No momento em que você está criando alguma coisa com as suas mãos, você está quase em um estado de atenção plena, quando você não está nele. Então, nesse momento, acaba que o corpo toma o comando, toma o controle daquele momento, e não necessariamente a nossa mente. Quando você borda, quando você pinta, quando você tricota, quando você faz crochê, quando você pinta um quarto, quando você cuida das plantas, a mente desacelera e o corpo encontra um ritmo mais humano, sabe? Mais ancestral, mais aquilo que nossos antepassados faziam e que a gente tem perdido isso conforme o avanço da tecnologia. O hobby não é uma fuga perante a vida, é um jeito mais gentil de se estar nela. Razão número 3, porque criar nos lembra de quem somos. Quando você se dedica a alguma coisa que você gosta muito, sem comparação e sem plateia, a gente se encontra nesse processo. Um hobby pode conectar a gente com as coisas que a gente esquece de prestar atenção na nossa rotina. Eu gosto muito de dar um exemplo entre o bordado e a meditação. A meditação hoje em dia, eu acho que ela é muito vista como uma coisa zen, uma coisa paz e amor, uma coisa muito good vibes, assim. Mas eu acho que tanto o bordado quanto a meditação não quer dizer que você automaticamente vai se tornar uma pessoa calma, uma pessoa paciente. Não, pelo contrário. Quais são os pensamentos que me vêm quando eu tô bordando?
O que eu penso quando eu tô realizando um movimento repetitivo várias vezes? Quais são esses pensamentos que me vêm na cabeça? Tudo isso é conteúdo pra gente se conhecer, pra gente saber melhor quem nós somos. Em 2026, talvez você não precise fazer mais. Talvez você precise fazer as coisas que te faz feliz, que faz sentido pra você, nas coisas simples. E o hobby é isso pra mim. E eu acredito que ele também pode ser isso pra você. Quando eu iniciei no mundo do bordado, há mais ou menos 2 anos atrás, sabe, eu não imaginei o quão bem ele ia me fazer, o quanto de coisas que eu iria conseguir aprender com bordado. Sabe, pra mim o bordado é uma coisa muito mágica, assim. E não mágica porque é fora desse mundo. É mágico porque é tão simples, é tão ancestral, sabe? Quando eu tô bordando, é como se eu entrasse nesse estado meditativo mesmo. E isso me faz muito bem. E é por isso que eu separei esses 3 motivos pra você começar, pra te incentivar a começar ou retomar aquele hobby. Se alguma dessas coisas que eu falei aqui fez sentido pra você, comenta aqui embaixo, abre teu coração, diz pra mim se fez sentido e retoma ou inicia um hobby nesse ano. Tem muitas opções de hobbies. Tem bordado, tem pintura, tem crochê, tem marcenaria, tem jardinagem, tem muita coisa. Escolhe a sua e faz, e inicia. E depois vem aqui e me conta o que você tá sentindo e o que você achou, tá bom? Tchau, tchau.